Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Kleber. Eu falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje eu vou convidar vocês para a gente dar continuidade na nossa leitura. Nós vamos ler o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Esse daqui, que é uma das obras da codificação do Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura. Nós estamos no capítulo O Purgatório, que fala sobre tudo para sanar todas as dúvidas referente ao purgatório. Queria pedir desculpa para vocês, porque eu tô com a garganta ainda um pouco debilitada, mas estou sarando de uma gripe agora, mas com fé em Deus a gente vai caminhando, tá bom? Então, gostaria de convidar, antes de mais nada, agradecer a todos que estão acompanhando os vídeos no canal, fazendo os acompanhamentos com a gente, estudando. Quem tiver dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Que eu vou responder no próximo vídeo. E muito obrigado a todos, tá bom? A todas as devolutivas que estão dando, o pessoal dando feedback, que estão gostando bastante das nossas leituras de todos os irmãos aqui do centro. Tá bom? Então vamos dar continuidade, mas antes, como de costume, gostaria de convidá-los para a gente fazer a nossa leitura, a nossa prece de abertura, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar os olhos nesse momento de introspecção. Vamos pensar em Deus, pensar no nosso Mestre Jesus. Vamos imaginar o nosso Mestre ao nosso lado, com a mão em nossos ombros, dizendo: meu filho, eu sei que a caminhada está difícil, mas eu estou aqui para te sustentar e te fortalecer diante de todas as dificuldades da vida. Vamos pensar em Deus e agradecer a Deus dessas energias salutares que são derramadas sobre nós. Energias de fé, de cura, de amor, do amor crístico que ora recai sobre nós. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, que nesse momento em que o horizonte é mais escuro, vós sois a luz que ilumina o nosso caminho. Muito obrigado, meu Pai, pela fé, pelo amor, pela razão. Muito obrigado por tudo, meu Pai, pois só o Senhor nos guia nesse caminho de provas e expiações aqui na terra. Sei que a caminhada terrena é árdua, mas que com o Senhor fica muito mais fácil. Agradeço por aliviar um pouco o peso do meu fardo, meu Pai. Agradeço por iluminar os meus pensamentos. Agradeço por acalmar o meu coração, retirando todas as angústias que me afligem nesses dias difíceis. Obrigado, meu Pai. Gostaria de pedir que o Senhor proteja cada homem, cada mulher e cada criança que está dormindo nas ruas neste frio, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que o Senhor traga uma roupa quente para aquecê-los, livre-os do frio. Traga uma coberta, um teto sobre suas cabeças, meu Pai. O ajudes com um alimento quente para que possam passar a noite perante essas dificuldades de temperatura, meu Deus. Que o Senhor proteja também cada animalzinho
que se encontram em situação de rua. Pois para eles, meu Pai, é tão difícil quanto para nós. Pois nós com fome sabemos pedir, e eles não. Abençoe cada um, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela roupa que aquece meu corpo, pelo teto sobre minha cabeça. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela cama em que repousa o meu corpo. Obrigado pelo trabalho. Obrigado por me ajudar a tomar as decisões certas diante das dificuldades. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado toda a espiritualidade. Obrigado aos guias espirituais. Obrigado aos mentores espirituais. Obrigado aos anjos de guarda. E obrigado aos anjos de luz. Muito obrigado. E que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai dar início aqui na leitura. Nós vamos falar sobre o purgatório. Aqui no purgatório eu vou ler para vocês a parte 3 e a parte 4. A parte 3, ela diz o seguinte: o lugar do purgatório nunca foi determinado, nem claramente definida a natureza das penas que nele são impostas. Estava reservado à nova revelação preencher esta lacuna ao nos explicar as causas das misérias da vida terrena, que somente o princípio da pluralidade das existências poderia justificar. Essas misérias são necessariamente resultantes das imperfeições da alma, pois se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria de sofrer as suas consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não se tornaria presa das doenças provocadas pelos excessos. Na maioria das vezes, ele se torna infeliz neste mundo, por sua própria culpa. Mas ele é imperfeito, já o devia ser antes de vir para a terra. Aqui ele expia não somente as faltas atuais, mas também as anteriores que não pôde antes reparar. Sofre nesta vida as provas que fez os outros sofrerem numa outra existência. As vicissitudes por que passa são ao mesmo tempo um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve livrar para evitar desgraças futuras e progredir na direção do bem. Então, meus irmãos, aqui nessa parte, eles falam que o purgatório nunca foi determinado e que no Evangelho ele não faz nenhuma menção sobre o que é o purgatório. Ele só foi admitido pela Igreja no ano de 563. Então, antes disso, não tinha nada sobre o purgatório, o que ele é, para que ele serve. Então, o que acontece? O purgatório, ele não tinha um lugar determinado. O que seria o purgatório? O purgatório, vou explicar para vocês. Vocês achariam justo um país no qual só existisse pena de morte para qualquer crime? Ou seja, o cara que matou uma pessoa, pena de morte. O cara que roubou para comer, porque ele estava com fome, roubou um pão ali na padaria, pena de morte. É justo isso? Não é justo. Então, o purgatório é exatamente isso. Ele é para purgar a alma, para tirar essas moléstias da alma, que são coisas que ele causou no passado. Só que ele é um meio termo. Abaixo do purgatório tem a Furna, que é o centro do planeta, uma parte quente de magma. A gente sabe que existe o magma no centro da Terra, que ele é quente por conta dos vulcões que expelem suas lavas, que vêm do centro da Terra. Espiritualmente falando, lá é a Furna. É um espírito menos evoluído, um espírito que não quer evoluir, não quer aprendizado, não quer aprender com os erros terrenos. Então esse espírito ele é levado para a Furna. Lá as almas têm forma de animosidade. Ela regride tanto que ela volta, ela perde o seu formato humanoide e ela volta para uma forma de animosidade, como
lagarto, jacaré, porco. Então, o purgatório, ele é quando o espírito se arrepende. Ele é arrependido ali, não quer mais ficar ali na furna, então ele vai para o purgatório, que é para purgar, ou seja, tirar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Os vícios bons, que é vício bom, o que seria um vício bom? Vício da água. O ser humano é acostumado a tomar água, então ali o espírito dele vai sentir sede. E não é para sentir sede, então ele vai lá para ser purgado daquilo. E as moléstias, as coisas ruins da vida, ele também é expurgado nessa parte do purgatório. E aqui ele fala que ele só vai para o purgatório porque o ser humano é falho, não tem jeito, não existe ser humano perfeito. Na Terra não tem ninguém perfeito. Se existisse, não estaria aqui na Terra, certo? Então, o que acontece? Ele vai para lá, para esse purgatório, para que possa ser purgado essas coisas da alma dele, tá bom? Essas moléstias. E aqui ele fala que o homem vem nessa vida e passa como prova algo que ele causou para outras pessoas numa vida anterior. Ou seja, por exemplo, eu fui uma pessoa muito ruim na vida passada. E aí eu maltratava muito a minha mãe. Então, nessa vida, eu volto como... Eu maltratava a minha mãe, então eu volto como um marido dela. E ela vai ser um amor, um imenso amor da minha vida. Só que ela não vai me amar, ela vai me rejeitar, entendeu? Ou seja, eu tive uma oportunidade de amá-la, desperdicei. Então, nessa outra vida, eu a amo realmente de verdade, mas ela não me quer. Para eu aprender com o meu erro, entendeu? Para eu dar valor a não amar. Tipo, não, eu preciso amar, não posso deixar de amar. Então, a gente volta, a gente vem e passa por provas e expiações de coisas que acometemos na vida passada, tá bom? Então, dando continuidade aqui na parte 3. Elas são para as almas lições da experiência, às vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis quanto mais profunda a impressão que possam deixar. Essas vicissitudes proporcionam a oportunidade de lutas incessantes que desenvolvem as suas forças e as suas faculdades morais e intelectuais, fortificando a alma na prática do bem, saindo sempre vitoriosa. Ela se beneficia se tiver a coragem de enfrentar a prova até o fim. O prêmio da vitória ela receberá na vida espiritual, onde entrará radiosa e triunfante, como soldado que sai da réfrega e vai receber o seu galardão. Então, nessa parte, o que acontece? Os benefícios que eu planto aqui na Terra encarnado, eu vou receber desencarnado, eu vou receber na minha alma. Então, é aquilo que a gente sempre fala na leitura, né, no Centro Espírita, que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, aqui, a gente vem aqui para a Terra como se fosse uma faculdade mesmo. Então, o que acontece? A gente vem para estudar, para aprender e para agregar valor à nossa alma. Então, de acordo com o que a gente aprende, a nossa alma guarda aquilo para ela, e quando a gente desencarna, o nosso espírito ele é levado aqui como aquele soldado que voltou da guerra, sabe? Que teve para volta triunfante da guerra e vai receber o seu prêmio, né? Então, isso fala na parte 3. Agora eu vou ler para vocês a parte 4, tá? Cada existência representa a alma a oportunidade de um adiantamento. Depende da sua vontade que esse adiantamento seja o maior possível, permitindo-lhe subir numerosos degraus ou permanecer no mesmo ponto. Neste último caso, ela terá perdido a oportunidade e, como é sempre necessário que cedo ou tarde pague a sua dívida, terá de recomeçar uma nova existência, as mesmas lutas em condições mais penosas, porque a uma nódoa que não apagou, ela acrescentou outra. Aqui nessa parte, ele fala o quê? Eu vim para essa vida sanar débitos da vida anterior. Só que eu não sanei esse débito, eu não consegui finalizar essa dívida que eu tinha. Chama-se dívida reencarnatória. Não consegui finalizar essa dívida reencarnatória. Porém, ainda cometi mais dívidas. O que acontece? Eu vou voltar mais uma vez com as dívidas da outra vida e com as dívidas dessa vida também. Ou seja, vai ser um acúmulo de dívidas.
Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que vir para sanar o máximo que a gente puder. Ajudar o próximo como a ti mesmo, o máximo. E hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou uma coisa que é muito verdade. Que uma outra amiga dela chegou nela e falou que tudo que ela for fazer, ela tem que se entregar 100%. Por exemplo, ela está indo no centro espírita lá com a gente, de quarta-feira, e essa amiga dela pegou e falou, não, já que você está indo, você tem que se entregar 100%. E essa semana, inclusive ontem, eu estava conversando com uma outra amiga minha, e ela disse que ela estava fazendo o evangelho, e aí veio aquela parte na Bíblia que diz que a árvore que não dá frutos, ela tem que ser cortada, né? E é muito verdade. Então o que acontece? A gente, quando vai fazer uma coisa, a gente tem que se entregar 100% para aquilo, se dedicar. E na Bíblia diz que a árvore que não dá frutos, ela tem que ser cortada e atirada ao fogo. Ou seja, a gente não pode ser morno, meio termo. A gente tem que se entregar, sabe? Ser quente, fazer o nosso melhor. Então, e isso é uma chance da gente sanar, sim, as nossas dívidas anteriores, dependendo de qual é a nossa dívida. Então a gente tem que dar sempre o nosso melhor e isso a gente vai sanar esses débitos, tá bom? Caso a gente não vá deglutindo essas dívidas, elas vão se acumulando e reencarnação após reencarnação, vida após vida, porque o espírito, a alma não morre, né? Só o que morre é o corpo, que é uma veste. Então é isso que acontece, a gente vai voltando cada vez com mais dívidas e vai piorando a nossa evolução. Dando continuação na parte 4. Pois nas encarnações sucessivas que a alma se liberta pouco a pouco das suas imperfeições, ela se purga. Então, o que acontece? O purgatório é isso. É quando a gente vai passando reencarnação após reencarnação, sanando nossas dívidas e purgando a nossa alma. Aí, continuando. Numa palavra, até que se torne bastante pura para merecer libertar-se dos mundos de expiações e ir para mundos mais felizes, deixando esses mais tarde para gozar da felicidade suprema. Então, o que acontece? Aqui na Terra a gente vem para se purgar. Não tem jeito, a gente vem para poder sanar esses débitos. Só que aí, após quitar todas essas dívidas reencarnatórias, aí sim nós vamos para esferas superiores. Ou seja, são outros planetas, outros cosmos, com outras galáxias, outros corpos celestes, outros corpos materiais, físicos, entendeu? Que são mais evoluídos do que a Terra. A Terra é como se fosse um hospital. Então a gente está doente e vem aqui para se tratar, entendeu? Para purgar a nossa alma. Então aqui ele fala, o purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a Terra é um deles. Os homens espiam nela o seu passado e o seu presente em benefício do seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que se faz a respeito, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência neste mundo. Segundo o grau de adiantamento e depuração a que possa chegar pelo próprio trabalho. Dela saímos, não por haver completo um certo tempo ou pelos méritos de outros, mas pelo nosso próprio mérito. Segundo essas palavras de Cristo, a cada um segundo suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Então, aqui ele fala o quê? Que o purgatório são locais de provas e expiações. Por exemplo, o que a gente vive, planeta Terra. A gente vem para cá, entendeu? Tem a parte mais baixa, que é a Furna, que é o centro da Terra, e aí tem a parte mais alta, que é onde a gente vive, que é a crosta terrestre. Então, nessa parte são provas e expiações. A gente passa aqui e vai abatendo, né? Abatendo essas dívidas até que chega uma hora que a gente não vai mais precisar reencarnar na Terra e vamos reencarnar em esferas superiores. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, tá bom? Do livro Céu e Inferno de Allan Kardec. E muito obrigado a quem ficou até essa parte, até o final aqui comigo. Muito obrigado pela companhia. E caso tenham dúvidas, questionamentos, questões, podem colocar aí nos comentários do vídeo que eu leio todas, tá bom? E no próximo vídeo eu respondo para vocês. Então,
Para a gente finalizar, como de costume, a nossa prece de encerramento. Vamos lá? Perdão, tá? Pelo meu nariz, pela minha garganta, pela minha voz. Vamos lá. Fechar os olhos nesse momento de introspecção mais uma vez e agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade pela oportunidade que foi concebida hoje de poder ler mais um pouquinho dessa obra e sanar todas essas essas dúvidas que temos sobre toda a espiritualidade que vem sendo esclarecida pouco a pouco para nós. Obrigado, meus irmãos de caminhada, meus irmãos medianeiros, muito obrigado. Obrigado pelo apoio, obrigado por tudo. Eu sou muito grato, só tenho a agradecê-los. Obrigado mais uma vez, meu Pai. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo ontem, obrigado pelo hoje e obrigado pelo amanhã, pois essa gratidão é o que nos move. Muito obrigado. Do fundo do meu coração, obrigado. E que assim seja, graças a Deus.